Olá, meu nome é Brunian e eu vim aqui hoje para a gente conversar sobre um assunto muito importante: ideação suicida. Afinal, como que a gente pode prevenir isso, né? E quando a gente está em ideação suicida, o que a gente pode fazer para sair desse estado? A primeira coisa que eu acho que tem que ficar clara é que todo mundo precisa de acompanhamento psicológico, principalmente quando a gente fala em pessoas que estão em ideação suicida. Se você está passando por esse momento, se você está com esses pensamentos na sua cabeça, é importante que você procure ajuda de um profissional responsável. Então, assim, procure um psicólogo e às vezes é necessário até mesmo de um psiquiatra. Muito porque esse psiquiatra ele pode receitar um remédio. E assim, eu particularmente eu não gosto de remédios psiquiátricos, mas em alguns casos só o remédio pode ajudar a gente. Em alguns casos, para a gente conseguir modificar a nossa vida, para a gente conseguir fazer realmente um tratamento adequado, um tratamento que vá nos ajudar de fato, a gente vai precisar desse remédio para dar um empurrãozinho, sabe? Então, é, eu sei que não é uma coisa fácil aceitar tomar o remédio, mas que às vezes é necessário. E quando é necessário, não adianta a gente querer ir contra o profissional, porque ele sim sabe o que está fazendo, sabe? Além disso, a ajuda do psicólogo nesse momento é imprescindível. Por quê? O psicólogo ele vai fazer um acompanhamento de curto, médio e longo prazo com a gente, que às vezes, por exemplo, você pode, não, tenho certeza que a minha ideação suicida é por um ponto em específico, mas às vezes tem muito mais coisa por trás disso, sabe? Porque o suicídio ele é uma coisa multifatorial. A gente não tem apenas uma questão nas nossas vidas que vai fazer que a gente queira se matar. Então, assim, o suicídio ele normalmente vem acompanhado de um longo processo de endoecimento. Então a gente vai ficando doente com o passar do tempo, mais doente, e quando chega. É uma bola de neve. Quando chega num ponto que a gente não sabe mais o que a gente pode fazer para sair dessa situação. E o profissional, nesse momento, ele é essencial. Mas assim, independente de você estar fazendo acompanhamento com um profissional adequado, e até mesmo de você estar tomando os medicamentos que esse profissional acabou te receitando, é necessário que a gente tenha algumas ações que acompanhem esse tratamento. E o que eu quero falar nesse vídeo são essas ações. Olha, o que eu vou falar aqui são algumas mudanças que podem te ajudar, que já me ajudaram, a passar por esse momento. Porém, é importante deixar bem explícito aqui que não é fácil. Pelo contrário, é uma coisa que é muito difícil, só que é extremamente recompensador. Eu acho que assim, a maior recompensa que você pode ter é continuar a sua vida. E por mais difícil que seja esse momento, por mais difícil que sejam seguir esses passos, eu não sei nem como colocar, como expressar o quão foda é a gente poder viver, sabe? A gente sentir que a gente lutou pela nossa vida, que a gente conseguiu agarrar esse sentimento, que a gente conseguiu tá ali, vivo, podendo experimentar diversas outras coisas, podendo sorrir e chorar diversas outras vezes. Então, algumas coisas que a gente acaba pecando muito, principalmente quando a gente está num estado depressivo ou num estado de ideação suicida, né? Independente de qual seja a motivação disso. A nossa alimentação. Olha, quando a gente está num estado depressivo, que a gente não quer sair da cama, não quer fazer nada, para você ter uma boa alimentação é muito difícil. Então muitas vezes a gente acaba comendo bobagem, acaba comendo aquilo que é mais que já está pronto, ou então que é mais fácil, e acaba não tendo uma alimentação adequada. O que isso faz? Que a gente fique com falta de algumas vitaminas. O que por sua vez pode fazer com que a gente se sinta ainda mais indisposto para realizar as nossas atividades do dia a dia. Outra coisa, cara, é um sono absoluto, assim, é um sono que, nossa, você quer ficar o tempo inteiro na cama, você quer ficar até tarde, deitado, dormir tarde, você não, sabe, você quer ficar naquele estado ali, paradinho, quietinho, o dia inteiro. E isso não é bom, sabe? A gente precisa fazer coisas que remetam à vida, a gente precisa praticar esporte, fazer coisas artísticas. E assim, eu não tô falando que é fácil. Realmente eu sei que não é fácil. Mas eu tô falando que é o que a gente precisa fazer pra conseguir sair dessa, sabe? E por isso que eu falo, às vezes só o remédio pode dar esse empurrãozinho que a gente precisa pra realizar essas atividades,
E essas atividades que elas remetam à vida, né? Para que a gente queira viver novamente. Só uma coisa que eu havia esquecido de falar. Da mesma forma que eu tratei, né, o excesso de sono, a gente também tem o oposto, que seria a falta de sono. Esses dois excessos, né, tanto de muito quanto de pouco sono, eles são são riscos, né? São coisas pra gente ficar atento. Ainda mais a falta de sono, que pode gerar diversas coisas, como problemas em relação à memória, em relação à atenção e até mesmo de nervosismo, né? Que por sua vez pode acabar desencadeando uma série de outras coisas. Outra coisa é a gente acaba se isolando dos nossos grupos de amizade, né? Então, assim, a gente tem um amigo ali e o cara tá presente, tá sempre falando com a gente, só que a gente, tipo, parece que não, putz, dá muito trabalho sair, dá muito trabalho socializar, não quero. Acaba falando assim, ah, não, deixa pra próxima, todas as vezes. Isso é muito ruim. Nesse momento, mais do que nunca, é importante que a gente tenha pessoas do nosso lado. É importante que a gente se cerque de pessoas que queiram o nosso bem, sabe? E aí a gente já vai para uma outra dica. Se você tem algum amigo, familiar, namorado, enfim, alguma pessoa do seu convívio que você sabe que é uma relação tóxica, é uma relação que a pessoa sempre tá sempre te menosprezando, sempre falando, ah, você não consegue, você não é capaz disso, te colocando cada vez mais para baixo. Assim, óbvio que eu tô falando aqui do jeito mais estereotipado possível, porque isso daí vai ter diferentes formas, né, de ter uma relação tóxica. Mas se você percebe que aquela pessoa te deixa sempre para baixo, tipo, como se fosse te colocando numa âncora, sabe? Que te puxa, que drena suas energias. E aqui eu não tô falando de energias, coisas espirituais, tô falando, assim, de energia de querer viver mesmo, sabe? Se você sente que tem essa pessoa, se afasta. É importante que a gente se afaste desse tipo de gente, principalmente quando a gente está num momento tão delicado quanto esse. Mais uma questão. Esse momento que você está passando não é culpa sua. Porém, a iniciativa de modificar a vida, de modificar a forma com que a gente está lidando com esse sentimento, da forma com que a gente está lidando com esses pensamentos, tem que partir de você, sabe? Então, assim, por mais que não seja culpa sua, e se qualquer pessoa falar que é culpa sua, ignora, manda se fuder. Mas não é culpa sua. Porém, você precisa tomar as rédeas e precisa modificar essas questões, né, que envolvem uma mudança completa, né, na nossa rotina, na nossa forma de lidar conosco, né? Então, a forma que você vai lidar consigo mesmo precisa modificar e precisa partir de você. Essa movimentação, né, para que isso aconteça. E aqui nesse momento, eu volto a ressaltar a importância da gente ter um acompanhamento de um profissional da área para que a gente consiga realmente entender aquilo que está acontecendo conosco, né? Para que a gente consiga entender além do superficial, além daquilo que a gente consegue pensar, ah, não, a minha faculdade eu não gosto dela, então provavelmente se eu trocar de curso vai mudar essa... Não é isso. A gente precisa pensar tudo aquilo que vem anterior, todos os outros processos que envolvem esse momento que você está passando, sabe? Porque normalmente é muito fácil, mas normalmente a gente parece assim, ah, não, se resolver isso daqui, pronto. Aí acaba que uma pessoa não consegue resolver esse assunto, ou então resolve de uma forma mais ou menos, né? E aí vai agravando cada vez mais o processo da pessoa ficar doente, né? Da pessoa entrar nessa ideação suicida, da pessoa entrar cada vez mais nessa depressão e, enfim, como eu disse anteriormente, né? Virar uma bola de neve. Ah, uma outra coisa. Acho que é muito comum aquelas frases, né? Tipo, ah, não, psicólogo, então psiquiatra é coisa de louco. Gente, isso é um absurdo, sabe? Isso é um absurdo completo. Um psicólogo, um psiquiatra, é um profissional que ele estudou durante anos o funcionamento, né, da nossa cabeça, como que a gente pensa, como que a gente age e o que a gente pode fazer para sair de alguns momentos que você pode... tanto a ideação suicida quanto diversos outros momentos que sozinho muitas vezes fica difícil. Então, assim, às vezes a gente tem que aceitar ajuda. E essa ajuda, ela tem que ser de uma pessoa que realmente entenda, né? Porque é uma questão muito individual, uma questão que precisa de um acompanhamento, é uma questão que precisa de um profissional que te entenda, que você consiga se expressar, colocar pra fora, sabe? Sem medo de julgamento. E aqui, novamente, eu não estou falando que é fácil procurar ajuda, eu não estou falando que é fácil ir no psicólogo, no psiquiatra, não entenda isso. Eu tô falando que é necessário, sabe? Independente de ser extremamente difícil, cara, vale a pena pra caralho ficar vivo, sabe? Muito mesmo. Porque
Você pode estar tendo, tipo, um período merda, assim, você pode estar tendo coisa muito complicada. Parecer que os seus problemas, eles não têm solução nenhuma, mas tem. E às vezes, assim, a gente não consegue enxergar uma solução para aquele problema naquele instante. Mas assim, com o passar do tempo, os problemas, a gente vai acabando encontrando alguma solução para ele, ou então eles vão cada vez mais se amenizando até um ponto que a gente esquece deles, ou então que eles realmente deixam de existir. E é importante que a gente saiba que esses problemas são passageiros, por mais que na hora ele pareça que não. Na hora parece que é um monstro, que não tem solução nenhuma. Só que é passageiro. Principalmente se você tiver o acompanhamento, né? Se você tiver do lado um profissional que pode te ajudar, um profissional especializado. Então, assim, às vezes o problema, você só vai conseguir resolver aquilo com a ajuda de alguém, sabe? E é importante que a gente procure essa ajuda. Quando a pessoa, outra coisa, né? Conta para algum familiar, alguma pessoa de confiança, e às vezes pede para essa pessoa te acompanhar, fala assim, ó, você não tem como ir comigo ali, pelo menos na primeira consulta, me ajudar a procurar algum médico. Se você não tiver ninguém de confiança, mas que você procure esse médico, tem muito psicólogo, psiquiatra que estão fazendo atendimento virtual. E é uma coisa que é muito boa pra gente, sabe? Faz muito bem pra nossa saúde mental isso. E pra finalizar o vídeo, acho que é importante eu dizer uma coisa. Não é uma postagem no Instagram, no Facebook, Twitter, ou até mesmo esse vídeo aqui, né, ou qualquer outro vídeo que tenha no YouTube, que vai conseguir te dar o apoio necessário para você sair desse momento que você está passando. Então, assim, é importante a ajuda desse profissional justamente porque na internet, nessas relações que a gente tem, que a gente nem sabe quem é que está produzindo aquilo, não sabe qual é o conhecimento que essa pessoa teve e para produzir esse tipo de coisa, se já é coisa passada, ou então se já é um conhecimento recente. E também, igual eu falei, né? É uma questão muito individual que a gente precisa levar em conta. Não existe uma fórmula mágica para que a pessoa saia desse momento de ideação suicida, que a pessoa saia de uma depressão ou de qualquer outra doença, sabe? A gente precisa de um profissional da área nos acompanhando, nos auxiliando nesse processo. E é isso, essa daí acho que é a principal mensagem desse vídeo. Esse vídeo aqui, ele pode te ajudar em alguma coisa, pode, tipo, tudo isso que eu falei, por exemplo, de fazer alguma coisa relacionada à arte, fazer atividade física, se alimentar melhor, enfim, todas essas dicas que eu fui dando, elas são para você realizar junto do acompanhamento. Porque também, assim, não adianta você achar que o psicólogo ou o profissional da saúde mental vai fazer milagre. Ele não vai fazer milagre. Ele vai te auxiliar nesse momento, sabe? Ele vai te dar o apoio necessário para que você consiga sair dessa. Então, assim, é importante que a gente faça essas coisas que eu disse junto do acompanhamento. É isso, essa é a mensagem que eu queria passar nesse vídeo. Espero que você se cuide, espero que você fique bem. E, mais uma vez, né, ressaltando, vale a pena viver. Tenta mais um pouco, tá ligado? Eu sei que é difícil, mas tenta mais um pouco. É isso. Espero que você fique bem. Até o próximo vídeo.